sobre a ideia portuguesa de império. Gostaria de agradecer muito também ao professor Franco Sá, porque estamos, como já terão reparado, a gravar estas intervenções e, se possível, caso tenhamos possibilidade de o fazer, estas comunicações serão transcritas. Creio que o Sr. Professor já nos poderá, com as alterações que eventualmente queira fazer, introduzir outros aspectos para os quais não teve tempo. O mesmo para o Sr. Professor Maltês, faremos a transcrição da sua comunicação para uma eventual edição posterior. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Já uma vez, eu fiz trabalho de casa, mas não vou ler nada. Depois de ver o Alexandre, pensamos raiz em comum, e em conclusão, e em discurso, e portanto não ia repetir, subscrevo totalmente. Em primeiro lugar, um pequeno pormenor. O Miguel está aqui. Eu sou um homem livre das maçonarias, começando logo com complicações. Uma revista que saiu em dezembro de 1923, quando o Afonso Alves Vieira, juntamente com os tipos da Seara Nova, os esquerdistas e os direitistas, se juntaram para fazer uma revista livre dos partidos e da finança. Eu acho que estamos em boa altura. Várias famílias, a Revista dos Homens Livres, de fazer isto. Claro, eu para vir aqui, vais ter que os fascistas, ou vais também ter que esses gajos da nova monarquia que agora se chamam Nova Portugalidade. Desculpem que vos diga, eu disse de propósito isto, porque lembro-me, já não faço parte de partidos desde a queda do muro, mas fazia parte de um e era dirigente de um. E a certa altura estávamos aflitos para uma campanha eleitoral. E apareceram uns putos da nova monarquia. Estamos aqui! Então, olha, fiquem com este distrito, aquele outro. E nós, sim, que eram os únicos que tínhamos. E eu estou a ver os putos. Uns velhotes, já morreram. Estou a ver, levaram um caixote com as fichas todas dos militantes. Eu lembro assim, o quê? Nesta casa? Levem isso, escondam. E, portanto, eu estou a responder àquilo que noutras alturas foi o desafio de um combate por valores, de uma coisa que nós não sabemos bem o que é, chamamos de Portugal. Mas, como diria o Pessoa, as nações todas são mistérios. O nosso mistério em nós. E é, sobretudo, porque sim, já não o vou ver, que vai haver um novo momento. Nós não sabemos qual é. Nós, nesta sala, não vamos ter uma tese, mas não somos muito. As minorias reunidas, assim, num sítio. Pois, mas o futuro vai passar por muito trabalho de muitas minorias, a caminho do mistério. Pronto, acho que já disse isso. Claro que há um inimigo. Aqui começou por ser identificado. Mas não é assim um fantasma da teoria da conspiração. O que eu tenho assistido e vi o combate no prós e contras é uma coisa velha. Agora há aí uma moda para tirar uns mestrados e uns doutoramentos em estudos pós-coloniais. E vêm uns tipos que têm um papelucho a dizer sou doutor ou mestre e aterram aqui e dizem nós estamos com o mundo. Mas isso não passa, isso tem um nome. É o velho imperialismo anglo-saxónico, SIC, a exportar em colonização cultural coisas que não têm a ver com a nossa cultura, com a nossa raiz. E depois aparecem, eu sou doutor, eu sou contra o império, eu sou não sei quê. Em 1898, os ingleses e os alemães fizeram um acordo para repartir as nossas possessões coloniais. Tivemos sorte. Começou a Guerra dos Bogas e os gajos tiveram que abandonar.
O acordo foi repetido em 1913. Tivemos sorte, começou a Grande Guerra. Quer dizer, nós temos tido sempre sorte. Não sei porquê, mas aconteceu por 2 vezes isto. Mas agora é que eles agora não conseguem resolver o problema do politicamente correto. Porque na América saiu-lhes o Trump, na Inglaterra não sei bem o que é que acontece, e exportam para o terceiro mundo europeu que somos nós. E as nossas universidades parvinhas caem nisso. Eu, por exemplo, eu estou aqui com muito orgulho. Sou o decano, o professor mais velho, de uma coisa que nunca devia ter mudado de nome, chamada Escola Colonial. Fundada no tempo da monarquia, com a clientela do Partido Progressista, não digo nada, com os maçons a montarem a coisa, mas que aguentaram a monarquia quando éramos progressistas. A República, ainda éramos progressistas, já estávamos atrasados, mas a República manteve a escola. A salazarquia manteve a escola e era uma chatice porque a escola já era republicana. Veio a democracia, extinguiram a escola, mas tiveram que a restaurar porque éramos todos fascistas. E ainda cá estamos. E portanto eu tenho aqui até uma missão como professor muito honrado de uma escola colonial a falar neste problema aqui. O que é que eu vou dizer de novo? É impossível. Eu até já escrevi um chato de um livrinho que eu vou oferecer à nova Portugalidade que se chama, isso foi nos 110 anos da minha escola, que é exatamente do Império por cumprir. Um inventário desta matéria. E portanto não vou repetir o que aqui escrevi, vou oferecer. Digo apenas 2 coisas que são factos, não são crenças. Há uma história de Portugal que é simples, que é, como somos pequeninos aqui, temos os espanhóis ao lado, os espanhóis, o Leão, o Castelo, temos um império aqui europeu. Nós, para salvar o Daquém, temos que ir para o Dalém. Nós fizemos Dalém, digamos assim, por legítima defesa. Aqui não aguentávamos. Tínhamos que ter um outro lado para salvar o Daquém. Isto é conhecido. Agora, normalmente não referimos, e esse é um erro básico de análise, se houve um império. Nunca houve um império. Houve pelo menos 5 impérios. 5. Primeiro império, 1415, a era gâmica da história, a conquista de Ceuta. Consequentemente, o Império Marroquino. Lá andámos. Pois é, mas a certa altura aquilo custava muito, não tínhamos feito mestiços, compreendemos a cultura islâmica. Há lá que se faz tarde. Descolonizamos. Ficaram restos. Ficou um resto tão lindo. Ficou Ceuta. Ceuta, cuja bandeira é a nossa, com as cores da cidade de Lisboa. Ceuta ainda existe. Descolonizámos tudo? Não, não descolonizámos o essencial que foi Ceuta. É espanhol. Segundo Império. Cá estamos, na Casa de Goa. Ainda há bocado estava ali a ver a placa e queria dar um grande abraço ao João Soares. E ao Narana Coissoró, meu catedrático, está ali, estão ali os nomes da placa, aqui, a Casa de Goa. Império do Oriente. Pronto, não vale a pena explicar. Foi tudo para aquilo, até chegámos a Timor e a Macau, ficaram um restinho, ficou Goa, a joia perdida da memória do Segundo Império. E aguentámos aquilo durante 100 anos. Nem os holandeses, nem os ingleses sabiam o segredo do navio, o passar o cabo. 100 anos não incomodámos, éramos donos. A certa altura, recuámos. Terceiro Império. É? Para outra. Brasil. Tum. A certa altura abandonamos. Quarto Império. Quarto Império que não tem nada a ver com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. O Império
Império Africano. Depois do Ipiranga, olha, parece que temos ali umas coisitas. 2000 gatos pingados. Nem sabemos fazer um mapa. Se sairmos de Luanda, não sabemos para onde é que vamos. Bengal. Vamos aproveitar o espaço. Qual é o espaço que aproveitamos? Olha, manhosos. Desculpem, nada é épico. A certa altura tínhamos ali uma coisa em Angola e Benguela, estava cercado pelos franceses, tinha aparecido o Leopoldo, o belga, tínhamos os alemães, os carcamanos, tínhamos os ingleses, os portugueses chegam lá e dizem: oh, os franceses, quer que venham para cá os ingleses, ou ingleses, quer que venham para cá os franceses. Não, deixa de estar. E a malta no espaço vazio aguentou. Moçambique a mesma coisa. Aliás, em Macau, desculpem, isto é tão épico, lembro-me do Ministro dos Negócios Estrangeiros, um tipo que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros português, mas já vai aparecer para o Conselho, o Tarmarino, um tal Almeida Garrett. Os ingleses, quando chegaram à China por causa da guerra do ópio, aquilo era uma aldeola na foz do Rio das Pérolas, 3 ou 4 pescadores, 1 ou 2 oficiais, e os ingleses não nos ligaram quando fundaram Hong Kong e proibiram Macau de falar diretamente com Pequim. Almeida Garrett, que linda carta, o Vasconcelos Saldanha editou. Sua Majestade Britânica, não temos dinheiro para aguentar Macau. Vamos oferecer isto aos franceses. No dia seguinte, tratado de aliança com o Reino de Portugal desde o século XIV. O Imperador vai imediatamente falar com vocês. E lá ficamos. Foi sempre uma técnica manhosa, isto é, de jogo dos eixos com as potencialidades. Se eu não tenho poder para fazer estas coisas, como é que eu posso proclamar? É simples, não me importava nada de retomar o Império Colonial de 74. Se fosse o governo português e se tivesse força. Eu gostava. Como? Estou a dizer, tem que haver sempre um jogo de hipóteses, mas uma ideia básica. Pronto. O Império Africano, isto é uma invenção do pós-colonialismo de 74, quis dizer que isto eram 5 séculos de história. Para não elogiar o esforço que em 100 anos foi feito em África, entre a Conferência de Berlim e a descolonização. Um esforço notável. De mão na massa. Cidades, burocracia, militares, povoações. Eusébio da Silva Ferreira, Mário Colonna, Vicente, Matateu. Em menos de 100 anos fizemos uma coisa indestrutível de afetos. 2, 3 gerações. E não querem dizer isso. Não querem dizer. Tivemos contra nós as 2 superpotências. E a malta não aguentou. O Salazar aí era um bocado estúpido, deixa-me dizer com as letras todas, porque ele também não foi para a guerra colonial para aguentar 13, 14 anos. Tinha lá e está escrito. Isto daqui a 5 anos vai haver uma 3ª Guerra Mundial e os americanos mandam a chatear, vamos pedir batatinhas. E a malta tem que aguentar isto 4, 5 anos. Foi esta a razão. Um erro político maior e mais clamoroso, o erro de Salazar, foi não saber nada de política internacional e não acertar. Mas, a certa altura, fizemos. Com poucos elementos e com pouca gente, fizemos uma coisa que eu acho que é de humildemente reparar que isso aconteceu. E há um 5º império. Não é o 5º império, é a 5ª monarquia. É 1 milhão de portugueses que nos anos 60 vai para a Europa e nos exige a integração europeia. E honra seja feita a este império, esta partida, esta integração, que precedeu em muito a assinatura nos Jerónimos. Foi mais um acrescentamento e tem que se fazer a história também deste modelo de império. O que é que eu vou dizer sobre isto? Alexandre já morreu. Está aqui. Aparece a imagem do Círculo Sul do Ultramarino. O segredista é Armilar, que foi a nossa forma
poética de fazer império. De ser isto em admirar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o seu Dom João II, honra seja feita, estou aqui a falar num pai deste projeto. Por acaso não gosto nada daquela do Infante Henrique, que eu sou mais do partido do avô do Dom João II, que é o Infante Dom Pedro, o Dom Ribeiro. Foi ele que montou este esquema, o Sr. Infante Dom Pedro. Agora não vou entrar nessa, mas quando metem o Infante Henrique é para tramar o partido azul e branco da minha terra a favor do Partido dos Negros. O Partido dos Negros era a Aliança dos Catedráticos, que é padrelhada. O Partido azul e branco é a União de Coimbra, que é o partido de Alfa Ribeira, do modelo do Infante Dom Pedro. Triunfou com Dom João II. E o Dom João II um dia ofereceu ao futuro rei Dom Manuel, ainda não era, ofereceu-lhe uma coisa muito simples, uma esfera, com o dito esfera, esperança. É isto que está. É este. Portanto, destas confluências todas que o Alexandre nos falou, surgiu a esfera, surgiu a Armilá, surgiu o reino de Armilá. Deixa-me dizer, como ele disse, e em 1815 criámos esse belo projeto do Reino Unido, de Portugal e do Brasil. Mas criámos o Reino do Brasil. O Brasil não se tornou independente em 1822. Teve direito à bandeira, tão linda, azul, e esta Armilá. E nós, em 1910, 1911, o que é que fizemos? Fomos à bandeira do Brasil, pusemos a beleza da Armilar e o escudo de Portugal lá dentro. Qual é o projeto? É simples. O Portugal é alguma coisa a caminho do Armilar. É o segredo desta história do Império, que não é nossa, é do Alexandre. É do Alexandre o Magno. É uma coisa muito ocidental. É o Quinto Império. Também é russo. Todas as nações que percebam que o caminho é para o universal têm que ser impérios. Senão, são coisas perdidas na história sem interesse. Como dirá Fernando Pessoa, a nação é a escola da supernação futura. Patriotismo e cosmopolitismo rimam. Estou citando Torga, como isto vai acabar. O universal é o local sem parede. E nós somos isso. E continuando a citar Torga, um texto notável do Torga, 73 ou 74, ele decidiu ir a Angola ver. Decidiu ir a Angola. E o Torga viu e gostou. Mas diz assim, não dá, não temos força. E utiliza uma expressão tão linda. Falhámos por um triz. É que falhámos. Não foi por um triz, foi por vários trizes, por vários acasos, por vários aguentares. Uma coisa que não era uma utopia, era, como diz Lorena Pechet, uma real utopia. Sentimos-la. Quem viveu esses tempos. Aqui está aqui um moçambicano, eu digo, desgraçado, pá, nunca mais vais ver nenhuma coisa tão linda como aquela onde tu viveste, nenhum sonho humano tão realizável como esse. E quem o viveu, eu visitei, eu senti-o como estudante, viagens de estudos. Eu sou um estrangeiro. Malteses eram os tipos que chegaram no século XVIII a Portugal, nem somos originários da pátria afonsina. Mas sentiu-se isso. Sentiu-se que o mundo não o quis, que era impossível, portanto, construir, sobretudo em guerra. Mas percebemos outra coisa. Julgo que aí a nova Portugalidade tem alguma razão. Portugal hoje não tem nada a ver com o Portugal do Afonso Henriques. Bom, mantemos o nome, mantemos o sonho, dizemos que somos Portugal, e como diria o Agostinho da Silva, que bela coisa, dizer o nome de Portugal, foi o único povo da Europa
foi buscar para nome uma terriola lá da Foz do Douro. Os outros têm todos a mania de ser francos, Franconia, províncias do Império Romano. Nós é uma desgraça, damos um nome que é o nome de uma terriola da Foz do Douro, de onde dou de nome Portugal. Portos, Cali. Portugal não é Afonso. Tivemos que nos refundar e reinventar muito fortemente em alguns períodos. Não vou contar a história de Portugal. As Cortes de Coimbra de 1385, a dinastia de Avis, foi uma refundação com o Mexias, como diria o Fernão Lopes, e aqui tão bem o Alexandre nos contou o que era. O Mexias português, franciscano, claro. Tivemos que nos refundar em 1640. E bem. E ninguém repara numa coisa, que se não fosse 1640 não havia Brasil. O Agostinho da Silva ensinava-nos isso. Fizemos 1640 para ter Brasil. E se não fosse 1640, a língua mais falada no hemisfério sul não era como é hoje o português. Que belo projeto de 1640. Refundação. Refundámos nos anos difíceis, não é uma data precisa, de 1820, 1822, refundámos manhosamente em cima da Conferência de Berlim, com desgraças políticas, mas com rumo. Refundámos, agora já tenho que tomar partido, mas está bem, mas tem que ser, em 26, reformámos em 74, reinventámos. Nós estamos vivos porque nos reinventámos. Agora, o modelo esgotou. Eu apetece-me dizer de uma forma muito simples. Esgotou porque o glorioso tem Portugal foi dos que saíram daqui. Os que se cruzaram, os que navegaram. O nosso problema hoje é complicado. Nós temos a maioria de enjoados. Tenho medo de dar o salto e ir para o mar. A lógica dos enjoados serem dono do que resta de Portugal é o drama. Não digo mais nada. Não é com a mentalidade de enjoados que nós criámos. Nunca criámos com enjoados. Nunca criámos com uns focílios de democratização, portugalização. Não. Nós, enquanto não percebermos o mistério, enquanto não estudarmos, enquanto não percebermos que quando o Pedro Vaz caminha numa dessas operações de propaganda para telejornal, não havia, mas havia, o Pedro Vaz era um jornalista que fazia o relatório de uma coisa que se calhar era uma invenção, que era da descoberta do Brasil. Já devíamos ter lá ido várias vezes, mas portanto será a altura, temos que fingir que agora descobrimos o Brasil. Temos um ano lindo, 1500, mas é só para dizer isto. Quando se fez a descoberta do Brasil, havia duas coisas que nós não tínhamos na nossa teoria, nem na nossa política, que são dois inimigos de Portugal. Uma coisa era o conceito de Estado. Esta vai custar a ouvir, porque não estudo estas matérias. Isso é uma coisa inventada por um florentino já morto, com uma obra póstuma de 1531. Portugal não tinha Estado. Segundo, a pior de todas, soberania. Pior ainda, é uma coisa de um francês de 1576. Então porque é que nós lá fomos fazer sem Estado nem soberania? Pronto, estuda. O Alexandre trouxe-nos aqui os elementos que é preciso ver. É que Portugal fez, felizmente, sem Estado nem soberania. O professor Martim de Albuquerque bem dizia, o primeiro tipo a teorizar a soberania em Portugal era o Miguel Vasconcelos. SIC, com o nome todo. Porque a soberania tanto dá para os Filipos, como dá para Barcelona, como dá para não sei quê. Nós fizemos isto tudo com uma teoria própria, com falta de estudo. E, sobretudo, com a não edição do seu principal autor, o meu querido infante Dom Pedro, no Tratado da Virtuosa Benfeitoria, o primeiro tratado político em português, que ninguém leu. Não fosse
Sampaio Bruno, posto como empregado da Biblioteca Pública do Porto no tempo da monarquia, apesar de ele ter sido demitido no 31 de janeiro, mas quando foi demitido teve um emprego, ter editado o Infante Dom Pedro. É que às vezes as histórias têm destas histórias. O Infante Dom Pedro é que deu a teoria, que era a teoria universal, que é um bocado difícil, mas que aqui foi brilhantemente estudada. Nós temos ingratidões. Nós fizemos 1640, mas o Francisco Blasco Gouveia, o João Pinto Ribeiro, a malta não lê, porque o Marquês de Pombal o proibiu. Encontrem os tratadistas que justificaram 1640. São chatos, são jurídicos. Parece um manual de despedimento por justa causa, face aos políticos, que aquilo é direito laboral do século XVII. Mas deu a independência. Deu-nos a manutenção num conceito que não era de Estado nem de soberania, porque isso interessava todos os espanhóis. Acho que já disse tudo. Podia acabar, mas eu vou oferecer aqui o livro à nova Portugalidade e vou só pôr isto aí tem que ter um bocado de poesia. É assim. Era uma vez um pequeno velho reino medieval que há mais de 600 anos se lançou numa sucessão de impérios, procurando o de além para salvar o daqui. E depois digo, este primeiro volume, depois da ascensão e queda do Império Marroquino e do Indiano, veio o Império Brasileiro. Uma espécie de insustentável peso do passado que sofreu com o grito de Ipiranga e depois foi obrigado a gerir dependências naquilo que o Almeida Garrett qualificou como a balança da Europa. Nas possessões coloniais, onde se conjugava o verbo ter, nós tínhamos umas quintarolas. Foi continuando o tráfico de escravos. Mas são só os pós-coloniais que estudam isto, está tudo estudado. Mas não deixámos de tentar o de mercadorias, sempre indecisos entre o sonho de fomento e a tentativa de venda das colónias. Olha quantos políticos, até um foi ministro das colónias, que era o Ferreira de Almeida, Portugal não com tantas expressões, vamos vender isto. E assim chegou o capitalismo colonial e até se procurou, na minha escola, a ciência da colonização. Sofreu-se a bancarrota, gerou-se o protecionismo e sempre em guerras de ocupação. Sempre em guerras de ocupação. A guerra colonial começou em 1848, não é 1961, 1974. Em 1936, 1937 ainda havia guerra no Canhambaque, na Guiné. 36, 37. Sempre guerras de ocupação. Dava emprego à tropa, que era fundamental, sobretudo ao capitão e ao sargento. Foi uma forma de construir um império, foram as comissões de serviço. Mas termino. Não há mundo que nos chegue, na Índia que tenha sido sítio na nossa esfera armilar. O segredo de Portugal, Miguel, é: somos muito mais que um lugar de Portugal. Somos espíritos, somos sonho, somos procura. Eu não sei responder. Não sei. Porque eu sei que Portugal partiu e não pode regressar. Não pode regressar. Bolas, pá. Eu estava aqui a ver, pá. Além de homenagear o António Costa, que é filho de Goeses, de lembrar o Narena Coissaró, que era um Brahman. Convém recordar que Goeses até já tivemos... cavaleiro desde o século XVIII. Que o Marcelo Caetano também era mestiço, assim, de Goeses, pá. O Marquês de Pombal, que era de Paredes. Parece. Talvez. Ainda falta a prova. O António Vieira, nitidinho, outro preto. O Almada. Etc. Alguém estudou isso? Alguém estudou os generais pretos das Forças Armadas Portuguesas, como o Tomás da Fonseca, que também era deputado?
ou o José Monteiro de Castro, que foi o fundador do Partido Socialista, ou o historiador que mais me influenciou quando eu era puto, que era o Mário Domingos, que era um anarquista que tinha muitos romances, porque tinha que escrever romances históricos para comer, ou o chefe da direita, o Dr. Neves Anacleto, era avô deste, como é que ele se chama? Francisco Anacleto, que juntamente com o Velez Grilo, ex-secretário-geral do PC, antecessor fizeram a revolta de 7 de setembro de 74 em Moçambique. Deportado e depois todos deportados, comunas, maçons, fundador do PSD, etc. Ora bem, o médico do El Rei Dom Carlos, que era preto, que nem aquele microfone, quando cá veio Eduardo Santos, o quê? Mas os tipos de Benguela são médicos de Sua Majestade. Ora bem, ou o Honório Barreto, isto nunca mais acabava, mas falta um livro. Porque antigamente as fotografias eram a preto e branco e não se sabe bem distinguir. Falta um livro para vermos que o Império é isto. É o Império dos Afetos. É o Eusébio. É o Coluna, é o Vicente, é o Matadeu. Não é o Salazaris, porque esse até nos tramou. Esse até nos tramou a inventar o ato colonial, a copiar dos ingleses. Portugal partiu, já não pode regressar. Pronto, agora vou acabar. Porque nós fomos além de nós mesmos. E isto leva a dizer apenas que fomos o princípio do caminho marítimo para o sonho de todo o mundo. Fomos a primeira partida para todas as 7 partidas. E ainda não regressamos de além mar. Não voltamos. Somos ainda quem fomos. E continuamos a procurar essa raiz do mais além que nos traz o mais belo da política, que é uma forma de poética, é uma forma de humanizarmos. Não sei dizer mais, não sei qual é o futuro, mas sei que temos o dever, nós portugueses, de dizer a verdade. Eu não sei o que é, mas dar o testemunho de tantos sonhos, tantas esperanças e sobretudo de dizer a alguns desses parvos, olha lá, perguntei isso a um brasileiro, perguntei isso a um angolano, perguntei isso a um moçambicano. Não reparam que entre nós já não temos essas discussões tontas que destroem uma coisa que não é apenas de Portugal, que é uma coisa do sonho e é uma coisa de uma saudade do futuro. E disse. Muito obrigado. Eu creio que temos a obrigação de devolver aos nossos amigos que aqui vieram um sábado, e eu creio que isto não terá sido dito com o devida expressividade no início. Eu pergunto-me em Portugal que associação, movimento, partido, fundação consegue arrastar de suas casas 100 bons portugueses para virem ouvir falar de Império. Eu creio que isto é a melhor prova que temos de que, de facto, o tema é vivo, o tema interessa e que há portugueses que estão prontos a dar testemunho daquilo que o passado nos dita e que o futuro nos aponta. Eu gostaria de fazer alguns comentários, talvez se o professor me perdoe, para que se possa discutir, eventualmente, fazendo a ponte entre as duas intervenções notáveis que aqui ocorreram nesta parte da manhã. Eu creio que há uma certa confusão e tem a ver com o curso da nossa historiografia, uma historiografia muito marcada pela herança do século XIX, que é do facto de dizer que só há portugueses em África e que os portugueses eram poucos em África. Nós temos testemunhos de portugueses em África desde o século XV, e não são portugueses reinóis do reino, são portugueses africanos, quer lá, quer cá. Eu gostaria de lembrar que, para além da lenda da fixação da monomania da escravatura, em Portugal havia milhares de negros livres, cavaleiros, servidores do paço, cartógrafos, como é
célebre família dos Reineis, marfinistas do rei, que a guarda do Dom João III era inteiramente constituída por negros, que havia funções eclesiásticas, quer em Portugal, quer na Índia, ocupada, quer no Brasil, ocupada por prelados negros, formados nos seminários superiores de Goa e de Portugal, que os filhos dos reis do Congo, inicialmente numa fase de grande aproximação, se consideravam portugueses e tomavam nomes cristãos, tendo por padrinho o rei de Portugal, e que até ao século XIX não há brancos em África. O caráter malsão da África impedia que brancos reinóis, salvo excepcionais casos singulares de altos funcionários da coroa, todos os cargos eram ocupados por negros. Assim, negro em Angola, português em Angola era um negro. E temos um sistema que o padre Silva Rego, para o qual ofereceu uma definição que me parece excelente e ainda ultrapassada, que é o sistema feudal luso-africano. As relações que Portugal tinha e a presença não era de soberania, mas acabava por ser, de facto, uma extensão e uma reinvenção de Portugal nos trópicos. E eu creio que, nesse aspecto, o tão contestado e tão atacado e tão humilhado ultimamente Gilberto Freire tinha muita razão. Há, de facto, uma especificidade portuguesa que trata de se reproduzir e ganhar feições novas e uma dinâmica própria local, a tal cafrialização de que se falava. Quem permitiu que Portugal chegasse à Conferência de Berlim para a partilha da África era o facto de Portugal poder dar provas materiais da existência de portugueses em África, que eram os negros. Eu gostaria de lembrar que toda a costa de Moçambique era ocupada pelas donas, pelas feiras, pelos prazos da coroa, que eram portugueses, negros, naturais de Moçambique, ou goeses, sobretudo negros, e não se limitava à linha da costa. A última feira, isto é, feira é uma forma de povoamento de dimensão incerta que altera de acordo com, sazonalmente, de acordo com o mercado interno africano. O Zumbo fica no extremo leste de Tete, tinha a bandeira portuguesa desde o século XVII. Estávamos a 500 quilómetros da costa. O mesmo acontece com os reinos, não há colónias, os reinos de Angola e o reino de Benguela, que estavam cercados por um rosário de estados tributários, vassalos do rei de Portugal, com os quais se mantinha uma relação de presença e de afirmação da presença portuguesa. Foi isso que permitiu, de facto, a luta contra os holandeses e contra todas as intromissões ocasionais. Até os austríacos andaram em Lourenço Marques. Até os austríacos tentaram Lourenço Marques. Conseguinte, a ideia que tenho, eu tenho trabalhado muito sobre estas periferias informais. Estas periferias informais são muito importantes porque são um império à sua maneira. É esta afirmação de uma pluralidade, de uma diversidade localista, étnica, linguística, religiosa, com laços vagos de dependência formal, administrativa, a Estado moderno com os portugueses, mas que se reclamam portugueses e que fazem a guerra por Portugal contra quaisquer outros forasteiros que queiram ocupar essa função. Por conseguinte, eu julgo que eu tenho estudado relativamente bem ou acompanhado a bibliografia sobre história africana. E dos dois polos, um polo mais conservador, mais crítico do futuro e menos auspicioso em relação ao futuro da África, tendo presente o seu passado, tendo sempre presente o estudo passado, que é o Bernard Lugano. E um polo oposto de uma África vista de forma otimista, que é aquele Fetch, John Fetch, que morreu há uns anos, um grande historiador da África. Eles são unânimes em reconhecer que os portugueses estavam lá. Agora, o que nos importa neste momento é estudar a tal informalidade do Império. Desde a costa da África Ocidental, incluindo o Sr. Mamadou Ba,
e a doutora Joacine Catar Moreira são portugueses desde o século XVI. Casamansa, de onde é natural o doutor Mamadou Ba, considerava-se portuguesa, tendo sido, não obstante, incluída na esfera da influência francesa e depois em colónia francesa. Este sentimento de nacionalidade antiga, de cidadania antiga, que, no caso das possessões diretamente administradas pela coroa, recebiam carta de foral igual à de Lisboa. Portanto, não havia desigualdade jurídica nenhuma nessa cidadania antiga. Nessas outras populações que se reclamavam portuguesas, mantiveram-se portuguesas de sentimento até hoje. O professor, creio que o seu professor maltês terá assistido, ou lembra-se desse episódio, e depois, 25 de Abril, convidaram, eufóricos, o teórico da negritude, que era o presidente Senghor. Ele veio a Lisboa e iam à Academia das Ciências, salvo ver, estavam convencidos que ia ser uma hecatombe anti-portuguesa. E ele sentou-se e disse: eu venho em nome de Portugal e daqueles negros do meu território, do meu país, de Casamansa, que são católicos, que se consideram portugueses e que portugueses querem ser. Ele que tinha sido francês, deputado do Parlamento francês e tinha sido o primeiro presidente do Senegal. E disse mais: nós, católicos, temos a religião dos portugueses. Logo, a nossa religião é Portugal. O mesmo que acontece com a Ásia. Na Ásia chamam a religião dos portugueses. O nome é Senhor. Senghor quer dizer Senhor. Isto coloca-nos perante uma diversidade e uma complexidade que está para além das fronteiras, dos atos jurídicos, dos tratados. E conhecendo a África, como o seu professor conhece, eu, por exemplo, meu bisavô nasceu em Moçambique, os meus avós nasceram em Moçambique, os meus pais nasceram em Moçambique, eu nasci em Moçambique. 4 gerações. Mas antes de nós, sou africano, afrodescendente. O que é curioso é que 10 gerações antes do meu bisavô ir para a África já havia reinetes, régulos, senhoras, donas, capitães de milícias que eram negros e que eram portugueses. Portanto, o estudo da cidadania antiga portuguesa, fora da obsessão colonialista, o colonialismo existe como um movimento, finais do século XIX, amparado por um conjunto de leis que criam as colónias. Eu creio que é isso que esta tarde o seu professor Fernando Araújo irá tratar, abordará o tema numa perspectiva jurídica. Não havia colónias. Por mais que esforcemos, que façamos arqueologia nos arquivos, não há uma só referência à colónia antes do século XIX. Foi sobretudo o liberalismo e a Constituição de 22 que, ao separar os portugueses segundo critérios positivos, retirou a esses outros portugueses o direito de serem cidadãos portugueses antigos. E foi precisamente a fronteira, a soberania, o ato administrativo, o corpo colonial, que quebrou essa linha de comando e de afeto e de identidade entre a elite africana e Portugal, porque eles eram portugueses. E quem diz Angola, quem diz Moçambique, quem diz a Guiné, Honório Barreto e outros, o Barão da Aguizé, o Visconde de Malanza, toda essa gente, nós podemos encontrar isso na Ásia ainda atualmente. Territórios e países onde a coroa nunca exerceu jurisdição, mas onde funcionou o padroado português do Oriente, essas populações continuam a ser portuguesas. No Bangladesh, no Myanmar, na Tailândia, na Indonésia, e há sempre, no Vietnã, o Zoalang. Portanto, essa ideia que nós temos de positiva de cidadão, do cartão de identidade, do registro civil, isso é uma coisa recente. É mais um dos instrumentos de artificialização do Estado-nação, da nacionalização das pessoas, quando eles consideram portugueses desta maneira. Peço desculpa e eu creio que teremos todo o interesse. Quem é que quer fazer? Eu creio que alguém quererá fazer aos nossos convidados. A razão é que era necessário aos portugueses uma carta de chamada para irem para Angola. Eu pessoalmente já descobri, mas gostava de ouvir a opinião. Eu não posso falar porque os nossos convidados terão algo eventualmente mais importante. Eu apenas diria o seguinte: isso chama-se colonialismo.
colonialismo durou muito pouco tempo, durou 50 anos. Juridicamente, foi criado em 1911, com a criação do Ministério das Colónias, que se manteve depois como Ministério do Ultramar, mas com a atribuição da cidadania universal portuguesa em 1953, colónias, do ponto de vista jurídico. Agora, quanto à carta de chamada, quanto à imigração portuguesa dentro do seu próprio território, que é um direito consagrado por todas as constituições, que é a livre movimentação de cidadãos, eu não sei se o Dr. Franco Sá, se o professor Franco Sá ou se o professor Maltês gostariam de fazer algumas considerações que se ofereçam como oportunas. Sim, quer dizer, para reforçar e dizer aqui que nós agora aqui ouvimos do Castelo Branco e que lemos nos portos dele, que isto já mais que feito, é preciso urgentemente uma síntese comunicativa exatamente neste tom e com esta demonstração. Isto é que é positivo, porque a maior parte das escolas desconhece, a maior parte dos intelectuais acha aberrante, porque não gostam de ser confrontados com a realidade. E eu queria fazer esse apelo. Porque é um preconceito racista. O português em África tem de ser um branco. Claro. Esta gente é esse. Não, e o Miguel é afrodescendente. É afrodescendente. Porque é que o afrodescendente tem que ser pintado? Vão chamar essas coisas. Eu não sou lusodescendente. Eu sou de uns tipos de Gibraltar que tentaram ir para o Brasil e ficaram por cá. Vocês, portugueses, que aí estão, não repararam que na Idade Média, em cada 5, um é judeu ou moro. Isto é, são todos judeus ou moro. Ou que, no século XVIII, segundo os melhores cálculos, há 10% de negros. Portanto, nenhum de vocês escapou à miscigenação. Que o filho do Afonso Albuquerque era pequeno, não? Isto é quase parecido com a inversão. Penso não tenho estudo, mas eu responderia dos portugueses reinóis eram 10% no Império. Eu estou a dizer, houve aquilo que é a aventura dos géneros, como dizia o professor Almarinho Lessa, autor, aliás, da expressão abraço armilar, e tão esquecido, porque foi o Gilberto Freire, médico, que fez, através de estudos de sangue, a aventura do sermos mestiços. O segredo de Portugal é ser mestiço. E não há império sem mestiços. Todos nós somos o resultado de uma aventura de género. Quanto à carta de chamada, eu não vou entrar, porque tinha que entrar em poucos pormenores, que o doutor António de Oliveira Salazar era um grunho, porque a única vez que andou de barco foi para ir ao Funchal. E, portanto, inventou, como Ministro das Colónias Interino, uma coisa ofensiva para a nossa história, que foi a teoria do ato colonial e o império colonial. E isto teve que expulsar o Paiva Coceiro, desterrado o Paiva Coceiro, que fez uma frente, o Paiva Coceiro, que fez uma frente com o Norton de Matos, dizendo: Vossa Excelência está a destruir a política tradicional portuguesa, que eles diziam, que era da monarquia e da república, mas que era esta. E, de facto, houve um erro técnico-científico, em que a escola colonial deu alguma culpa, porque na altura havia a moda do racismo. O racismo é que estava a dar. Os ingleses eram racistas, os alemães racistas, porque tal era um atraso. Racismo que entra em Portugal com que o Nelson Oliveira Martins. É uma tradição que é da uma esquerda portuguesa. Importação. Da altura. É uma E tradição. foi nessa altura que apareceram as leis para funcionários, desvalorizando os não branquinhos, que apareceram leis na tropa impedindo o acesso ao trabalho de 36. Portanto, houve aqui um retrocesso em nome do progresso dos anos 30 aos anos 50. E depois Salazar disse aflito, eu nunca mais aqui saía, tive que ir buscar o Sarmento Rodrigues, eu não vou dizer a loja dele, mas teve que aflito recorrer à escola colonial, que mantinha alguns dos espíritos da monarquia e da república, mas foi tudo importado. Foi tudo importado e foi um erro, e tem um nome: António de Oliveira Salazar. Não tinha uma noção de vivência lusotropical, para dizer, não eram todos assim, mas o problema é que houve aqui uma espécie de brilho pela moda cientificista.
não nos esqueçamos que o nazismo foi produzido por professores catedráticos ingleses e por autores destes. Havia uma minoria como esta que está agora, ao contrário, que era um luzeiro e pegava nas escolas, nos pensadores, que eram os grunhos, como o Mário Domingos, que era um tipo do Jornal da Batalha anarcossindicalista santomense, que era toda esta convivência que tínhamos feito em nome de algum pragmatismo. Aguentar em pragmatismo a mistura. Pronto, no fim há muito oportunismo. Há muito oportunismo quando vem a guerra em 1960-61. Eu vi com os meus olhos os discursos de António censurados pela escola colonial. Quer dizer, e agora tem que meter isto, e agora tem que meter aquilo, e portanto ele cedeu porque reconheceu um erro, que foi o erro da moda de copiarmos os ingleses com o ato colonial de 1930. E avisado foi Francisco Pinha Leal e sobretudo o pai do Conselho. Não quer dizer que aguentássemos, o mundo estava todo contra mesmo este conceito de império que foi referido. E só alguém que fosse uma superpotência podia fazer isso, mas visto à distância de meio século. Mas não interessava, porque o espírito de Bandung é o ódio contra o colonizador, e o colonizador é todo branco. Ora, ainda há dias me ocorreu que o avô ou bisavô da doutora Joacina era o colonizador da Guiné, porque era de Cabo Verde. Estas questões têm de ser estudadas, porque aquilo que nós dizemos sempre, daí que a Nova Portugalidade não seja uma academia recreativa, contemplativa, que se dedica por curiosidade à história. A história tem uma função contrafactual à ideologia. Serve, é um discurso contrafactual da ideologia. Nós não procuramos a verdade, mas a exatidão. Daí que uma das nossas funções seja a de cotejar, acarear sempre o discurso que nós consideramos inimigo desta comunidade toda, plurirracial, de nação, de nações, de várias fés, de várias proveniências, com discursos limitativos, sobre os quais eu gostaria esta tarde de dizer qualquer coisa. Porque estes inimigos de Portugal não são só estes senhores destrambelhados que agora tomam de assalto à academia e que destroem uma venerável instituição medieval que se chama Universidade. Há de proveniência oposta, há um discurso profundamente anti-português, do chamado discurso identitário, étnico-identitário, um nacionalismo étnico, que não quer dizer absolutamente nada, e que são tão inimigos desta ideia de Portugal e da sobrevivência de uma ideia de Portugal fora deste território, com as dimensões, ou pelo menos com as proporções de um caixão, numa Europa onde do qual se encontra descentrado, que é periférico e que passou agora a ser ultraperiférico para os Estados Unidos com a separação dos mundos que está a ocorrer neste momento. E essa outra ideia de Portugal grande, universal e espalhado pelos vários continentes. Essa extrema-direita é a inimiga de Portugal e está a trabalhar vivamente, juntamente com os outros, numa agenda de destruição desta memória histórica que nos permitirá de futuro sobreviver enquanto Estado e enquanto ideia de Portugal no mundo. Isso é muito importante. Muito obrigado. Concordo convosco, poderia dizer e acrescentar, apenas talvez testemunhar, visto que venho da Universidade Portuguesa e por isso sou de Estudos Sociais. Apenas testemunhar que realmente a Constituição em Portugal, recentemente, enfim, nós já vamos tendo uns anos, e preocupa-me muito, como professor universitário, a Constituição na Academia Portuguesa de um cânon completamente fechado, marcado, com uma agenda ideológica perfeitamente definida. Isso é uma coisa que eu acho
que nós podemos ver, quer dizer, temos pouca dimensão. Tivemos um episódio quando, aliás, convosco, não é? Quando o Jaime Nogueira Pinto foi falar à Nova. É uma coisa engraçada que eu vinha só eu vinha para o Júri em Lisboa e digo, pá, vou para a Nova, tenho tempo, vou para a Nova ouvir o Jaime Nogueira Pinto, e vinha no carro de Coimbra para cá. E então ouvi a notícia de que a conferência tinha sido cancelada. Mas isto para dizer, realmente, se nós pensarmos no que se passa, sobretudo hoje na Academia, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, nós não podemos subestimar a dimensão que essa tentativa, através de uma agenda ideológica, de estabelecer um cano na Academia e de reproduzir depois isso do ponto de vista social e mediático, de conta da indústria cultural, por aí fora, acaba por ter. Quer dizer, em Portugal, nós, apesar de tudo, a nossa pequenez e a nossa situação, de certa forma residual, acaba por ter por efeito, concordando com tudo o que o Miguel disse, por nos fazer, de alguma forma, estar também um pouco arredados do caráter de devastação cultural que este tipo de processos acaba por ter. E eu não auguro nada de bom para a Academia Portuguesa nos próximos tempos. Alexandre, é só para dizer umas coisas. Eu sou de uma escola que foi legalmente extinta 2 vezes e eu próprio fui expulso como estudante de uma universidade e estou a ouvir. Porque, como dizia o Agostinho da Silva, há uma coisa que é as escolas de raiva e os percursos individuais feitos de raiva e de resistência. Pode acontecer isso tudo, mas a malta renasce. Está bem. E o renascimento tem sempre força.